Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador João Capiberibe. O nosso tema vai ser segurança pública, mas antes da gente entrar nessa questão, nós vamos abrir a entrevista dando uma boa notícia, né, senador? Que o projeto de gestão compartilhada, que é de autoria do senador, já foi para a Câmara dos Deputados. O senador nos traz a notícia de que há uma expectativa de que ele seja pautado em breve. Por isso nós vamos começar por essa boa notícia e dar um espaço para o senador de novo lembrar você do que é que nós estamos falando, não é isso, senador? Exatamente. Eu tive com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, conversando sobre o projeto de lei da gestão compartilhada. Aqui na Câmara, aqui no Senado, era o PLS 325 de 2017. Lá na Câmara ele tem um outro número, é o PL 9617 de 2018. A Câmara até agora não nomeou as comissões, não é? Então eu estive conversando com o presidente é jovem, não é? Explicando que aquele é um projeto que moderniza as relações do Estado brasileiro com a sociedade, porque permite que cidadãos organizados em aplicativos, tipo WhatsApp, Telegram e tantos outros, possam acompanhar a execução orçamentária, financeira, de obras, serviços públicos, compras governamentais, através desses aplicativos, não é? E o Estado, então, se obrigaria a colocar um representante dentro desses grupos para prestar eventuais informações solicitadas por seus membros. Então, a gestão compartilhada, o que é a nova política? Pois ela permite a participação direta do cidadão nos destinos do Estado, não é? Você imagina, por exemplo, uma obra em construção, um grupo de cidadãos resolve formar um grupo de WhatsApp, não é? E se credencia diante do poder público e diz, olha, nós queremos acompanhar a execução dessa obra, nós queremos saber o preço de cada ação, de cada metro quadrado dessa obra, e o Estado vai ser obrigado a prestar todo tipo de informação ao grupo. Essa é uma experiência que nós desenvolvemos lá no meu estado, através das emendas parlamentares, e o resultado é sensacional, e foi em função desse resultado que eu escrevi a peça legislativa, que nós aprovamos aqui no Senado da República em tempo recorde. Nós levamos 2 meses para aprovar. Né? Os exemplos são muitos, não é? Várias emendas nossas foram acompanhadas pelos moradores, não é? E o resultado é que a obra foi feita com qualidade, debaixo do olho do cidadão, né? E também sobrou dinheiro. Em vez de aditivo, a Prefeitura de Macapá ou o Governo do Estado devolveu o dinheiro para a União dessas emendas. E se o senhor me permite falar, o que é bacana também é o cidadão desempenhar essa função mais ligada ao seu papel de contribuinte. Não é? Porque muitas vezes no Brasil a gente parece observar que quando o cidadão brasileiro se sente exercendo a cidadania, não é pela fiscalização, né, senador? Exatamente, porque, veja, o cidadão, ele sabe que ele desconfia do seu representante. Aliás, ele não confia no seu representante, não confia nas instituições, e ele quer participar, porque ele quer ver a vida melhorar. Uhum. E do jeito que está, a vida só está piorando, convenhamos. Então as pessoas querem participar. E agora nós temos essas novas tecnologias que nos permitem aproximar o cidadão do poder público. Ou seja, com um aplicativo desse, você junta um grupo de pessoas, não é, das mais variadas atividades, né, profissões, que poderão acompanhar aquilo que o Estado está fazendo, inclusive acompanhar os nossos mandatos, não é? Por exemplo, eu espero, até agora ainda não aconteceu, mas se um grupo de cidadãos se organizarem em WhatsApp e resolverem se credenciar junto a mim para acompanhar todas as minhas ações, já está o convite feito. Seria fantástico. Não precisa esperar que a lei seja aprovada na Câmara. O ideal é que a lei seja aprovada. Mas eu estou aberto aqui, vocês podem organizar um grupo de WhatsApp, não é? Bacana. E mandar, eu coloco meus assessores, 1 ou 2 assessores, para prestar todas as informações. Vou viajar para a Bahia, tem lá o Fórum Social Mundial. Aí o cidadão quer saber o que é que eu vou fazer lá. Eu vou ter a obrigação de explicar, não é? Eu uso uma passagem para ir para o meu estado, ou uso uma passagem, não é? Eu uso o dinheiro para comprar combustível ou pegar um táxi. O cidadão poderá, então,
esmiuçar a vida do parlamentar e fazer o acompanhamento disso. Um exercício da cidadania. Falando em cidadania, continuamos o nosso assunto, derivando agora para o lado da segurança pública. Desde que esse esforço, essa pauta começou aqui no Senado, depois de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, nós ainda não sentamos para conversar sobre o tema. É verdade. Então, essa semana mesmo estamos com 3 projetos em pauta importantes, né, senador? Todos eles conscientizar o assunto. Queria saber como é que o senhor está vendo todo esse movimento em torno da segurança pública. Está otimista? Olha, não estou otimista, até porque nós aqui no Senado, no Congresso Nacional, perdemos uma função, que é legislar sobre temas constitucionais. O ano passado aqui o Senado, depois de 6 anos, aprovou uma proposta de emenda constitucional de nossa autoria, que institui o Fundo Nacional da Segurança Pública, ou seja, cria um orçamento nacional para a segurança, porque sem orçamento não tem política pública. Então, finalmente nós aprovamos, só que está parado na Câmara, não pode tramitar porque o governo federal fez um ato de intervenção no Rio de Janeiro e quando isso acontece, o Senado paralisa, o Congresso paralisa sobre temas constitucionais. Depois, o que é fundamental na discussão, há um esforço, há alguns projetos que aumentam a pena, enfim, agora mesmo está sendo discutido, não é, aumentar a pena para feminicídio, não é que eu acho justo, não é? Mas o que nós temos que debater é que nós temos que repensar completamente a segurança pública nas cidades. As nossas PMs, vou dar um exemplo aqui. A PM foi instituída à imagem do Exército Brasileiro. Nós temos soldados PMs, não é, aquartelados em alguns pontos da cidade. Nós precisamos acabar com isso. Não é essa a função da PM. A função da PM é estar ali onde o povo vive, reside e desenvolve suas atividades. Então, qual é a ideia? Essa é uma ideia que eu aprendi com os moradores também, através da gestão compartilhada. Olha, como é rica essa troca, não? O que é que eles estão fazendo, né? Além de fazer o acompanhamento das obras, eles começaram a fazer o monitoramento do bairro. Bacana. Não é? Para garantir a sua própria segurança. Por exemplo, tem um bairro lá, Conjunto Embrapa, que foi todo pavimentado através da gestão compartilhada. Eles então passaram a discutir a segurança do bairro e a monitorar quem entra e quem sai. Conclusão? Os roubos de residência desapareceram, não é? Legal. Nunca mais teve homicídio no bairro, não é? Porque eles alertam a polícia, não é? O problema é que a polícia demora a chegar, porque a polícia está distante. Nós temos que ter a polícia próxima. Então, qual é a minha ideia? Com os aplicativos e com antenas de internet, você ter grupos táticos localizados em diversos pontos da cidade, de tal maneira que quando o cidadão chamar, não pelo grupo do WhatsApp, porque senão pode ter ali um bandido também, mas pelo privado da polícia, a polícia chega no máximo entre 5 e 10 minutos. Então, em vez de quartel, nós temos que ter bases fixas, não é, com viaturas à disposição, antenas de internet, não é, e comunicação em alta velocidade que a tecnologia digital nos permite, e os aplicativos para aproximar a polícia definitivamente do cidadão. Então, isso é que nós precisamos debater no Congresso Nacional. Eu confesso que eu venho pensando isso há muito tempo, mas eu vou tentar formular uma proposta legislativa em torno dessa associação entre polícia e tecnologia, né? Polícia, tecnologia e comunidade. Gestão compartilhada. Aliás, já existe aqui em Águas Claras, os moradores aqui de Brasília, eles formaram grupos, passaram a se conhecer e passaram a monitorar também, não é, os espaços. Tem outros bairros em Brasília de casas, né? Porque aqui em Brasília os bairros são separados, os que têm prédios, os que têm casa, né? Alguns bairros de casa a gente já ouve comentários a respeito disso, os moradores. Você vê o seguinte, nessa iniciativa. Para a gente ter uma política nacional de segurança pública, o país precisa de uma política nacional de segurança pública. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Esse é um ponto crucial a ser encarado, né? Então nós temos que ter um governo federal que integre os estados. Por isso que eu preciso que o Fundo Nacional de Segurança Pública seja aprovado, porque aí a União vai se obrigar a arrecadar recursos de venda de armas e munição, material bélico, não é? Formar esse fundo e estabelecer uma política nacional, não é? Para integrar todos os estados. Aí sim, a gente
certamente, se a União tiver uma política nacional de segurança pública, os estados vão ter a mesma política. Hoje não, cada estado tem a sua política e tem estado que não tem política nenhuma, como é o caso do meu, o Amapá. Pra você ter uma ideia, eu levantei no balanço geral, no contábil do governo do Amapá, em 2002, a nossa polícia militar, para se movimentar, ou seja, gastou com manutenção, na época, R$4.940.000. 15 anos depois, olha, 15 anos depois, o ano passado, em 2017, gastou 3,5 milhões. Então, a polícia está de mãos e pés atados, porque com esse dinheiro não dá para colocar combustível nas viaturas. Essa aqui é a grande verdade. Não é? Não tem como se movimentar na cidade. Então, há um problema de descaso, de má gestão, né, criminosa, porque no Amapá, quando eu critiquei a intervenção no Rio, eu disse o seguinte: o Rio não é o estado mais violento do país. Não é. O mais violento do país é Sergipe, é o número 1 em 2016, com 103 mortes por cada 100 mil habitantes. O Rio tem a metade disso. O meu estado, o Amapá, é o 5º mais violento do país e o Rio de Janeiro é o 10º. Mas, como o Rio de Janeiro é uma grande vitrine, e essa é uma grande jogada política, eu sei que o povo do Rio quer intervenção, como eu quero no meu estado. Uhum. E como todo mundo está submetido à violência e a população está abandonada nas mãos de criminosos, as pessoas querem intervenção. Mas não vai resolver, porque aí o Exército teria que intervir em todos os estados, não é? Se fosse pela ordem de importância da violência, teria que começar por Sergipe, Rio Grande do Norte, o Ceará, o Pará, o Amapá, até chegar ao 10º, que é o Rio de Janeiro. Senador, infelizmente, nós estamos com o tempo esgotado, porque no meio da conversa o senhor está pensando tanta coisa interessante que a gente poderia falar. Quem sabe quando esse seu outro projeto estiver mais redondinho, o senhor faz, como fez com o da gestão compartilhada? Vem aqui, dá para nós em primeira mão o que vai ser essa ideia em forma de projeto. Projeto de segurança, contemplando a tecnologia digital, os nossos órgãos de segurança e a comunidade. Então, essa é a equação que eu tenho que colocar no papel. Pronto, e aí pôs no papel, volta para o argumento. Agradeço, senador, sua presença. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que você pode rever esse e outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.